girafa é o animal mais alto do mundo e, apesar de toda essa imponência, corre sério risco de extinção. Para saber mais sobre essa espécie, se liga agora no É o Bicho. Nos últimos 30 anos, a população das girafas diminuiu em 40%. As maiores ameaças de extinção desses animais são provocadas pela perda de território e a falta de fiscalização à caça ilegal. Atualmente, existem menos de 70 mil adultos na natureza de 4 espécies. Uma das raras são as de Rothschild, podendo chegar a 6 metros de altura. Em 2017, um casal dessa linhagem nasceu em um zoológico da Áustria e foi trazido ao Brasil para participar de um projeto de conservação e reprodução dentro do Zooparque de Itatiba. O casal, eles vieram em 2017, eles vieram bem, acho que tinham mais ou menos 2 metros de altura. Eles vieram do zoológico da Áustria, o casal, né? A Iana, ela veio de um outro zoológico aqui do Brasil mesmo, mas o casal, eles vieram do zoológico da Áustria. Lá tem um trabalho sério de conservação, né? A girafa de Rothschild, e eles estão aqui desde então, né? A gente acompanhou com 3 anos e meio, 4 anos, tiveram o primeiro namoro deles, porque eles eram jovenzinhos. A girafa, ela tem elas atingem a maturidade sexual com 3, 4 anos, tanto a fêmea quanto o macho. Só que o macho, ele só vai começar a acasalar com 8 anos, por causa de um outro macho inibe um pouquinho. Como não tinha nenhum outro macho, o Oscar se sentiu à vontade para começar a namorar. Então foi mais ou menos ali, acho que em 2019, se não me engano, eles começaram a namorar, tiveram o primeiro filhote em 2020 e desde então tá aí os dois. E os 2 filhotes que nasceram aqui. Carismática e de vida social simples, o recinto hoje ocupado por uma família também tem outra grande companheira, já idosa, com origem do sul da África. Diferindo a Iana, que é a girafa do sul, e a girafa do norte aqui, né? A gente consegue ver, olhando para as fêmeas, a gente consegue ver várias diferenças, né? Questão de coloração. Viver socialmente, elas vivem bem, tranquilas entre elas. Eu só não posso deixar o Oscar cruzar com ela, na verdade, com a Iana. A Iana, ela tá mais ou menos, o Oscar tá com 9 anos, a Hortência com 9 anos, a Iana tá com mais ou menos 20 anos. Então vamos dizer que uma estimativa de vida de uma girafa de 20 a 25, ela já é uma idosa. Ela já é uma idosinha, a gente já também começa a acompanhar com carinho. Mas a diferença assim, maior que a gente consegue ver é a coloração. A Iana, ela tem uma cor mais amarelada, mais dourada, diferente da fêmea aqui, que já muda um pouco mais para o chocolate branco, né? Entre as manchas. A garupa da Iana é um pouco mais inclinada, o delas já é um pouquinho mais reto. A Iana, ela não tem tão ressaltado aquele chifre no meio da testa, porque elas têm 2, essa girafa aqui, a do norte, elas têm 2 chifres na cabeça, um no meio da testa e mais 2, dá pra ver bem no macho aqui atrás da orelha, mais 2 pequenininhos, então são considerados girafas de 5 chifres. A Iana você já não consegue ver tão evidente na filhote aqui que está mais próximo, a gente vê uma bolinha bem grande aqui no meio da testa. Uma das características comuns entre as espécies são as patas, que podem chegar a 30 centímetros de diâmetro, quase o tamanho de um disco de vinil. A gente tem um treinamento, como são animais, vamos dizer assim, novos aqui ainda, a gente tem um treinamento assim que a gente está colocando aos poucos ainda. Com a girafa também, como rinoceronte, são neofóbico, tem que ser colocado uma rotina todos os dias, então a gente tem um treinamento com elas sim para cuidar do casco. Além dos cuidados especializados que recebem, o manejo e convivência é simples e de fácil aprendizado. Elas são tranquilas, a gente mantém um distanciamento delas, mas deu para perceber aqui que dá para chegar bem próximo delas. A girafa tem o coice mais forte da natureza, então assim, a gente não chega próximo ali delas por questão disso mesmo, né? Elas são bem de boa, dá para trabalhar, a gente tem as áreas de manejo, a gente pode passar a girafa para cá, fazer a limpeza, voltar elas para cá, fazer a limpeza com tranquilidade. E se a expressão corporal de uma pessoa fala, com as girafas não é nada diferente. Isso porque elas produzem sons de baixa frequência, abaixo do alcance da audição humana, chamados de infrassom. E é através do toque e movimentos que elas se comunicam. Conversam entre elas cabeça, né? Hoje vai ver vários vídeos, fotos de girafas se cumprimentando, se beijando. Elas brigam de pescoçadas, cabeça com cabeça. Então a comunicação delas é muito mais isso. Quando a gente leva a mão, o predador, o leão, ele tenta alcançar a girafa pulando nas costas, pulando no pescoço, para quebrar, né? Fazer a fratura aqui na parte cervical
Então, para elas é como se fosse uma ameaça, né? Chegando aqui, ficando de boa, elas até se aproximam. Tentando tocar, elas dão aquela tirada de cabeça. Elas ficam em grupos, elas montam grupos de fêmeas ali. Uma coisa legal que o macho faz, quando ele chega no grupo de fêmeas, ele começa a fazer carinhos com o pescoço. Uma coisa, esse é bem fantástico, porque a turma vê bastante o Oscar fazendo isso. Ele estimula a fêmea a urinar. E quando a fêmea urina, ele vai lá e toma uma goladinha de xixi. Ele pega um pouquinho de xixi, ele passa nessa região aqui, o xixi, a gente chama de órgão vúmero nasal, nessa região aqui. Ele vai fazer o que a gente chama de reflexo de Fleming. Já viram um cavalo fazendo assim com os dentes, assim? Então ali ele vai tentar levantar os lábios para o alto e vai tentar sentir o feromônio da fêmea, para ver se a fêmea está no cio. E daí, a fêmea estando no cio, ele vai fazer a monta nela. Então a turma pergunta bastante, porque a turma vê as fêmeas aqui próximo do Oscar e ele começa a estimular elas urinando. Por que ele está bebendo xixi, né? E ele não está fazendo isso, ele está só sentindo se a fêmea está no cio mesmo. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, o risco de extinção é muito maior entre as Rothschild. Aqui na natureza, as girafas machos meio que montam grupos de machos, as fêmeas grupos de fêmeas. Os machos só vêm para acasalar, eles ficam próximos na mesma região, mas assim, meio que separado, né? A fêmea não vai dar bola para o macho, ela vai fugir dele se ela não estiver no cio, mesmo que ele tente. Então a gente mantém separado ele aqui. No período que a hortência está no cio e que pode copular, a gente coloca todo mundo junto sem problema nenhum. E a hortência está à espera de mais um filhotinho. Talvez ela esteja aí no final da sua gestação já, né? A gestação é de 15 meses, dá 460 dias. A gente teve 2 nascimentos aqui. Teve a Zoe, que nasceu em junho de 2022, e tem a Lila, que nasceu em setembro de 2020, né? A gente acompanhou tudo, a gente tem monitoramento por câmera, ficou ali junto. Eu tive a oportunidade de ver a bolsa estourando no momento, né? E a gente ficou ali acompanhando, porque o parto de uma girafa é diferente da maioria dos mamíferos. Ele não nasce de uma vez, né? Ele não aponta a cabecinha, então ele pode levar até 8 horas depois que estourou a bolsa, sai a primeira patinha, depois sai a segunda patinha, sai focinho e vai saindo aos poucos o filhote até ele ficar pendurado pela cintura mesmo e despencar de 2 metros de altura. Ela não vai deitar, ele vai cair de 2 metros de altura, então a gente tem que acompanhar todo esse processo. A Lila levou 6 horas, estourou a bolsa dela às 7 horas da manhã, ela foi nascer mais ou menos 1 hora da tarde, eu não lembro bem. E a Zoe não, como daí já diferença do primeiro filhote dela e o corpo não estava totalmente preparado, e o segundo filhote que daí já levou 3 horas, né? Apontou a cabecinha, a patinha, a cabecinha ali, começou também pela manhã, quando foi 3 horas depois já tinha nascido a Zoe. Então é bem tranquilo. Apesar de serem pacíficas, não se enganem. A girafa é o animal que tem o coice mais forte do mundo. Tão poderoso que pode matar um leão. E por viverem na defensiva, adormecer por longos períodos em uma posição confortável, em um lugar quentinho, é privilégio para poucos animais. A turma pergunta bastante, né? Como eu falei para vocês, ela não vai deitar para parir. Elas não têm tanta habilidade na perna, né? Tem vídeos na internet que a girafa vai abrindo as pernas para beber água, a dificuldade para beber água, né? Então elas não têm essa habilidade para deitar, nem uma habilidade tão fácil para levantar. Viraria presa fácil do predador, né? Já que o leão vai tentar chegar próximo e pular nela. Se ela estiver de pé, ela pode desferir um coice, né? O coice mais forte da natureza. Se ela estando de pé, fica muito mais fácil para ela correr. Então a girafa quase não vai deitar. Na natureza, quando elas se sentem seguras para deitar, uma vai ficar na retaguarda cuidando, né? Olhando, vendo se está tudo tranquilo, e ela vai ser a primeira a avisar, e daí as outras levantam e correm, né? Então girafa quase não deita. E para dormir, daí todo mundo me pergunta, mas então como que ela faz para dormir? Elas tiram pequenos cochilos de 10 minutos, 15 minutos, que totalizam ali 4 horas por dia, de 2 a 4 horas por dia. O resto é só a parte de alimentação mesmo. Então elas passam comendo. Se elas não estiverem comendo, elas estão ruminando, né? Que é aquele processo de voltar na boca, mastigar de novo e engolir. Quem for vir aqui no Zoopark vai perceber a comida subindo devagar assim no pescoço, né? Pescoção longo, vai subir, chega na boca, ela mastiga mais um pouquinho, depois ela engole de novo. Então a maioria do tempo é fazendo isso, comendo e ruminando. O pescoço longo de uma girafa pode atingir mais de 2 metros. Herbívoras que se alimentam de uma grande diversidade de plantas e capturam com a língua, que pode medir até 50 centímetros de comprimento.
na natureza a principal alimentação deles é a acácia. É uma planta bem espinhosa, inclusive o rosto dele é tudo adaptado para comer essa planta. A língua é bem grossa para comer essas plantas com espinho, né? Aqui a gente oferece algumas folhas, não são todas as folhas. Aí fica a dica para o pessoal que vem aqui não oferecer folha nenhuma para girafas, porque dependendo da folha, a gente está inserido meio à Mata Atlântica, cerrado, tem plantas tóxicas, né? A gente não sabe bem o que pode, o que não pode dar, né? Então a gente amarra assim algumas folhas para elas. A gente oferece a alfafa fica à vontade para elas, e a gente oferece também ração. Quando o filhote nasce, ele fica ali, a primeira alimentação dele vai ser o mamar mesmo, ele vai mamar, ele fica mais ou menos cambaleando ali, depois que ele nasce 1 hora mais ou menos, tentando levantar. Ele ficou de pé, ele vai para uma mamada. Depois de alguns dias ele já vai começar a explorar algumas folhinhas, né? Aqui no zoológico, depois de um tempinho, a gente já começou a oferecer algumas coisinhas para ele. A ração, quando ele tiver uma idadezinha um pouquinho mais avançada, aí a gente começa a oferecer a ração. Mas a gente vai ser, a dieta única dele vai ser o mamar. Depois a gente começa a oferecer as folhinhas para ele comer. Olha, são tantas curiosidades, né? A língua, a questão da língua, a turma pergunta assim, por que a língua dela é preta, né? Como ela fica, passa o dia inteiro na África com a língua para fora, tentando alcançar os galhos mais altos e puxar. A questão de deitar mesmo, a questão de dormir, quanto tempo de gestação, e quando a gente fala, né, que é 15 meses, nossa, a turma se assusta, né? O elefante é 22 meses, é mais ainda, mas o que difere da girafa é isso que eu falei para vocês, né? A questão do parto, não é de uma vez só. Imaginamos um ser humano andando ali 2, 3 horas com o filho no meio do caminho, né? Então seria bem incômodo. A girafa, ela fica assim.